o testemunho que o trabalhador de boa vontade é chamado é uma arrancada árdua, íngreme e que pede boa mente, boa fé, boa vontade. Em Testemunho de Chico Xavier, no capítulo 7, fala um pouquinho um momento que o presidente da FEB da época, Vantuil, isso no ido de 1952, enfrentava e que ele cogitava o afastamento do local que ele realizava o trabalho como à frente da instituição, por condição que o constrangia a uma situação em que, conforme Chico vai dizer aqui, a permanência dele à frente da FEB era sim, a morte por aquela causa. Aqui ele vai dizer que ele só deveria afastar por um motivo alheio ao seu querer, e que a certa madeiro, cruz, sob a qual devemos desfalecer, morrer. E que num leme de acordado grave, qual esse mar em que navegamos, antes ser trocado por sinal superior e deliberação vinda de cima, do que ser associada a mim a responsabilidade e a culpa pelo desmoronamento, pela intranquilidade, pela perturbação de muitos. E isso diz da consciência que eu preciso ter, que ao assumir um trabalho, eu vou ser seguido por alguém e trago a chancela da peso daquilo que eu venho a fazer e como isso influencia o outro. Até porque a questão da desordem, da turvação, ai de quem seja o responsável por isso se instalar e espalhar. Como Jesus asseverava, que o escândalo acontece, mas ai daquele que o angula, que seja a pedra para que ele aconteça. Daí a seriedade que está associada a esse mister quando estou numa situação que pedi para trabalhar, implorei a oportunidade, a ensancha do trabalho
do serviço edificante. E me coloquei à disposição para algo realizar, alguma coisa, me sacrificar, sofrer, para auxiliar a mim mesma no amaine do pregresso infeliz, sombrio que eu trago, para aliviar essa realidade. Daí que, quando me é confiado esse serviço, esse avental, eu preciso responder com enobrecimento, compromisso, consciência, valor. E é uma conjuntura que, dependendo daquilo que me alcance, eu sou falível de lastimar, me entristecer, revoltar. Daí, o caminho que eu pedi para fazer, eu preciso descobrir dentro de mim o ânimo que injete força nisso para continuar. Mesmo que a circunstância me convide e até me arraste numa tentativa de desanimar, eu preciso ficar firme em meio a esse sitiamento, para que esse arrastamento, mesmo vindo sobre mim, eu saia desse ciclópio e sou erga, para continuar o acordado abraçado. E aqui ele traz a realidade do benfeitor que permanece do meu lado na necessidade a que eu constranjo, e o que seria se ele pedisse para se afastar por algum motivo, se ele desistisse diante desse labor em auxílio a mim. Daí, esse mesmo testemunho do benfeitor de persistência, de continuar, de encontrar motivo para fortalecer, precisa acontecer. Até porque o tédio é uma tentação, uma sombra que me ronda, para que eu ache sem graça o que eu vivo, ache sem propósito. E com a visão obnubilada, tampada com o antolho da matéria densa, paralise, desista. Porque a densidão dessa psicosfera que existe aqui, do corpo de carne, ela põe uma viseira no alcance da minha percepção, que fica obliterada. Daí eu preciso vencer essa viseira, esse antolho, para relembrar o motivo que me fez chegar até aqui e que deve me injetar ânimo para continuar. Tem uma moça que ela tinha saído de casa para arrumar emprego para as colegas que viviam no bordel, noite adentro, depois voltava para a casa onde ela morava. E
ela se comprometera a auxiliar elas a arrumar um outro emprego, seja numa loja, numa empresa, para sair daquela vida. E nesse compromisso, ela saiu de casa e foi até uma agência de emprego, onde um do quesito, primeiro tinha que pagar e ela ia desistir para poder pegar a ficha para se inscrever, porque ela não tinha dinheiro. Ela estava grávida e não estava trabalhando, vivia ali à custa da casa que ela estava, dessas moças que auxiliavam. E ela se virou para sair e o rapaz, vendo uma sinceridade no olhar dela, entregou a ficha para ela, disse que liberaria para ela levar, para ser preenchido lá por elas. Mas uma das condições que ele elencou foi não ter ficha na delegacia. E essas moças, por questão de passar a noite na rua e até pela irregularidade desse tipo de trabalho, várias vezes era levada pelo policial e passava a noite na delegacia. E até por estar em local não permitido, numa situação que pedia o removimento. E aí ele levava, colocava na prisão aquela noite, no fim do dia era liberadas. E essa ficha na delegacia impossibilitaria de tentar um emprego naquela agência, porque manchou com uma tinta sombria a imagem. E nessa impossibilidade, ela foi embora e continuou. Bateu numa loja aqui, bateu numa farmácia ali, bateu no estabelecimento acolá. E nesse intermeio, um menino que passou por ela pegou a bolsa dela, estava com o documento dela e correu. Mais à frente, mesmo ela gritando para ele parar, ele bateu numa árvore, caiu, machucou o joelho e a bolsa ficou no caminho. Ela foi, pegou, restituiu o documento e se compadeceu da situação dele, que ele estava chorando e falou que não tinha para onde ir, que vivia com uma moça que não tinha mãe, pai, vivia com essa moça que o agredia, que falava que ele era um escolho. E aí ele fugiu dessa casa e foi para debaixo do viaduto. E comia o que encontrava, o que dava para ele e revirava lixo. Até coisa estragada ele comia, dizia que não tinha feito mal para ele, mas revirava o lixo para pegar alguma coisa e mesmo estragada ele comia. Ele escolhia aquilo que não tivesse estragado, mas acabava indo coisa estragada junto. Mesmo assim ele seguia. E ela percebeu que ele tinha vindo de algum lugar do ontem dela. Houve uma identificação, ele deu uma correntezinha de Santa Isabel para ela, que é a santa de devoção dela. E isso mostra como que esse percurso aqui, ele existe
irrompe da situação que eu vivo aqui e que o tempo é curto para que eu vá em busca daquilo que eu preciso. É um relâmpago, um sopro, um pó da eternidade, uma existência aqui. E numa esquina eu posso ter um encontro com alguém que precisa de mim e para quem a minha bondade, a minha mão estendida, vai mudar seu destino. Igual ela viu que ele estava com fome, pegou um anel que ela tinha ganhado do pai, do filho que ela esperava, que é marginal, tinha ido embora, fugindo de jurado de morte, como foragido. E foi num restaurante, um outro, porque o que ela havia citado antes, ele não queria ir, porque ele havia pego um pedacinho de pão numa cesta e foi expulso como ladrão de lá. E num outro que estava portinhola aberta, ela entrou, negociou com o atendente, o anel ficou com ele e ele trouxe um quentinho para o menino comer. Ele se refestelou, estava com fome, a última vez que ele tinha alimentado tinha sido no dia anterior um pastel, um comerciante deu para ele. E ela condói da situação dele e ele fala por não ter para onde ir e ela pensa que precisaria ajudá-lo de alguma forma, porque sabia que ele ia permanecer ao léu. E para onde ela morava não tinha como levar, visto que lá as moças já sustentavam ela que estava grávida, possibilitada de se manter nesse período. E fica claro como eu posso ser constrangida por necessidade minha mesma a ajudar, a auxiliar alguém. E isso pode ser um paradigma, um queima-roupa, um divisor para uma mudança de destino desse alguém que está diante de mim e que precisa. Daí que ele vai dizer que a luta pela qual vale a pena desfalecer, morrer. E como que é preciso estar atento com o testemunho. Ele vai ser pedido e eu vou precisar renovar, intensificar. Porque, como dizia Emmanuel, aquele que já recebeu alguma luz precisa ficar atento para não perder. Ou eu intensifico, lavo minha intenção, minha ação, meu desejo, meu pensamento na fonte do Cristo. Reajusto, redireciono minha emoção, meu impulso, meu sentimento, desencarno isso. Meu movimento, minha direção, minha flecha, o dardo que eu emito, a vibração que eu explodo, em termos de uma onda que vai ser emitida e que vai parar fora. Aquilo que eu deixo e
em cemento em volta de mim. Mesmo em meio à entrega da vida, no sacrifício, no fortificante adubo da fé, como vai dizer Joana de Ângeles. E ele encerra fazendo um comentário acerca de alguém que havia soltado boato, de que ele havia ficado de joelho diante de um professor. E esse, como muitos outros, então aquele que tem boa fé, ele é encontrado por uma série de boatos e que é necessário largar isso para lá e seguir. Haja visto que a iniciativa de esclarecer a situação seria energia e tempo usado, consumido em acender uma chama de imagem, máscara, propaganda, que não é bem-vindo para o movimento de levar o Cristo estrada afora.